nós, mas sim a Ele. Nós somos apenas um mensageiro do Senhor, a qual nós falamos aquilo que Deus nos posiciona dentro do nosso coração. E hoje, falar de missão é falar de fé. E falar de fé para mim é falar de um jovem, a qual ele vai nos mostrar que a fé vai além daquilo que nós pensamos. A fé vai além daquilo que nós imaginamos. E esse jovem se encontra no livro de Êxodo, Gênesis, capítulo 37, e versículo 5, apenas esse para a nossa meditação nessa noite. Não vamos ficar parados apenas nesse versículo. Vamos andar, porque se nós formos ver a história de José, é uma história longa e extensa. É uma história de subida e descida. Mas quando Deus ele chama, ele tem um propósito na vida, ele vai fazer impossível e o impossível para acontecer. E diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceram ainda mais. Em outras versões vai dizer odiaram ainda mais. Amém? Feche os seus olhos. Soberano Deus, Pai, Deus Altíssimo. Senhor, nessa noite, meu Deus, estou aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, como canal, Senhor, um instrumento teu, meu Pai, a qual o Senhor vai usar nesta noite, meu Deus, de vários que o Senhor tem, meu Pai, mas especialmente hoje, o Senhor me chamou, meu Pai. Então me usa, Senhor, grandiosamente nesta noite para os teus servos. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. José era apenas um jovem de apenas 17 anos de idade. É conhecido entre os seus irmãos como um sonhador. Um jovem que gosta de sonhar, um jovem que é alegre com o sonho que tem. Mas deixa eu te dizer nessa noite que nem todos os sonhos acabam trazendo alegria ao coração de pessoas. Nem todo sonho acaba, às vezes, deixando pessoas alegres e sorridentes. Nem todo mundo, no ano que passou, teve seu sonho concretizado, seu sonho realizado. Mas isso não é motivo para que nós parássemos e estagnássemos. Deus nos deu a oportunidade, após a virada deste ano, para que nós continuemos sonhando e botando os nossos sonhos em planos e projetos para ser realizados. Então José, ele tinha apenas 17 anos, quando ele sonhou e se acordou num dia alegre e sorridente. Imagine você agora, José, se acordando naquela manhã alegre, tomou o café da manhã, saiu para o campo, chega entre seus irmãos, olha para ele e diz: eu tive um sonho. E este sonho eu quero compartilhar com vocês. Esse sonho eu quero dividir com todos vocês. Ele alegre naquela manhã conta o seu sonho. E quando ele conta o seu sonho para os seus irmãos, ele diz que o seu fecho vai ficar de pé e o dos seus irmãos vai ficar rodeado e vai se curvar. Mas o costume daquela época era que o mais velho tinha que dominar entre os mais novos. Mas Deus, ele faz diferente. Ele escolhe diferente, que usa diferente de cada maneira. Imagine agora José, triste, cabeça baixa, voltando. Diz assim: eu fui tão alegre contar os meus sonhos para meus irmãos. Eu contei pensando que eles iam se alegrar, compartilhar comigo da minha alegria. Imagine você se acordando em uma manhã e diz assim: eu tive um sonho, Deus vai me abençoar. Mas às vezes o sonho, quando é contado para as pessoas, nem todo mundo vai se alegrar. Nem todo mundo vai dizer: vai que vai dar certo. Vai que Deus é contigo. Não, não para. Continua. Se tu tem um sonho de reformar tua casa, construir tua casa, vai adiante. Mas nem todo mundo vai dizer: não, vai dar certo, não. Muitos vão querer te baixar, de abaixar tua cabeça e te entristecer nesse exato momento. Agora imagine você voltando. José agora vai dormir triste, de cabeça baixa naquela manhã, porque contou o sonho, não alegrou os seus irmãos. A Bíblia não vai me falar, mas eu posso conjecturar que ele falou, porque ele queria que os irmãos ajudassem ele a interpretar aquele sonho. Apesar de ele ser sonhador, mas muitas das vezes nós não conseguimos interpretar os nossos sonhos. E nós contamos na esperança de pessoas chegar e nos ajudar com aquilo que nós sonhamos. Ele põe a cabeça no travesseiro naquela noite triste. Então, quando ele acorda no outro dia, foi outro sonho. Imagine agora que aquele jovem está com a cabeça agora perturbada. E assim, pronto, eu tive outro sonho. O que é que esse sonho quer me dizer? O que é que isso quer falar comigo? Muitas das vezes nós sonhamos e no momento não conseguimos interpretar. Nós não conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos. Muitas das vezes queremos resolver na hora aquilo que está diante, mas não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é no tempo de Deus.
Então José ele conta para os seus irmãos e diz: eu sonhei que agora o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. Imagine agora Deus se curvando perante você através de um sonho. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele conta para os seus irmãos e ali cria mais ódio entre eles, porque ele era um jovem escolhido entre seu pai, filho da promessa. Mas aquilo aborrecia os seus irmãos, porque ele era o preferido de seu pai. Seu pai dava tudo. Ele tinha toda a regalia dentro de sua casa. Ele fazia aquilo que seu pai pedia. E muitas das vezes, para nós obedecermos o nosso pai, o nosso líder, o nosso pastor, muitas das vezes vamos desagradar pessoas. José, para poder fazer isso, desagradava muito os seus irmãos. E o que me chama a atenção é que o ódio nasceu dentro da sua própria casa, entre sua parentela, entre os seus, aonde ele mal esperava que viesse. Então, naquele momento que ele conta, os seus irmãos ali criam mais raiva dele, mas o seu pai guarda aquelas palavras no seu coração. Seu pai, no fundo, apesar de corrigir o seu filho, acreditou nas suas palavras, acreditou em José. Então agora José, ele está ali, triste. Quantas vezes você não abaixou a sua cabeça com sonhos e projetos? Quantas vezes você não contou o seu sonho para pessoas erradas? Muitas das vezes esquecemos de dobrar o joelho e contar o primeiro sonho para Deus. Muitas das vezes paramos, em lugar de contar os nossos projetos primeiro para Deus, para que Ele possa nos abençoar, contamos para as pessoas a qual não vão se alegrar. Esse ano a qual está começando é o ano a qual você já começou a fazer planos, projetos, a qual você já começou a botar no papel o que você quer realizar esse ano. Mas se eu te dizer nessa noite, nem todo mundo vai ficar alegre com teu sonho, com teus projetos. Você vai aprender que no decorrer dessa palavra nós temos que vigiar naquilo que sai de nossas bocas, daquilo que nós pensamos, dos sonhos que nós temos e projetos. Então agora José, ele vai cumprir uma ordem de seu pai. José agora vai entre os seus irmãos que estavam apacentando ovelhas. E quando ele vê os seus irmãos ali, de longe os seus irmãos olham e dizem: lá vem um sonhador. Vamos matá-los. Vamos tirar a sua própria vida. O inimigo, ele é sujo, ele é sagaz. Quando ele olha para você, tenta te derrubar de um jeito e de outro e não consegue. Muitas das vezes ele vai tentar te passar uma rasteira, mas Deus está te protegendo, está te guardando. Não quer dizer que você está frágil e forte para poder evitar uma queda. E José, quando ele chega diante dos seus irmãos, quando José ele chega ali, os seus irmãos pegam ele para tirar a sua vida. Naquele momento, um deles intercede pela vida de José. Porque sempre Deus vai enviar uma pessoa para te ajudar em meio às lutas, em meio à dificuldade. Apesar de, naquele momento, o seu irmão ter uma boa intenção de jogar ele naquela cova para depois tirar. Mas naquele momento, ele perdeu em alguns momentos uma oportunidade. Porque a Bíblia não vai me relatar, mas eu posso conjecturar, sem ferir as Sagradas Escrituras, que no momento Deus não deixou ele chegar até aquela cova. No momento Deus não deixou ele jogar a corda, mas os seus irmãos tiram o vende, como naquele momento, como escravo para o Egito. O deserto, muitas das vezes, é a escola do crente. A passagem, a caminhada no deserto, às vezes é para o crente aprender, para o crente se fortalecer, para o crente aprender a confiar mais em Deus, para o crente buscar mais a Deus. Eu nunca vi um crente buscar a Deus numa abundância, mas sim quando está numa escassez, passando por luta, é um momento a qual ele dobra o joelho e ora mais, busca mais, intercede mais pela sua própria vida. Então, naquele momento que ele é tirado, a Bíblia não pode me falar, nem conjecturar, mas eu posso conjecturar que naquele momento, quando ele está caminhando naquele deserto, naquele sol escaldante, ele foi chicoteado, ele foi humilhado. E muitas das vezes nós, no meio de tantas lutas, nós olhamos assim: eu não aguento mais, eu não quero mais. Ana, quando ela queria um sonho de ter um filho, Ana muitas das vezes subia o templo. E quantas vezes ela foi humilhada, mas ela nunca desistiu de seu sonho. Ela nunca abriu mão daquilo, seu propósito, mas assim mesmo ela pegou a sua própria dor e subiu para adorar o Senhor. Enquanto muitas das vezes eu vejo pessoas desistindo no meio da caminhada, quantas vezes eu vejo pessoas parando e retrocedendo para trás, porque diz que não vai conseguir. Pessoas olham e dizem assim: não, eu não vou conseguir. Mas deixa eu te dizer que as pedradas que te lançam, pega ela e vai colocando de uma por uma, que ela vai seguir de degrau para tu chegar lá em cima.
Pega essas pedras que estão te lançando, vai colocando para formar um degrau para tu continuar subindo. Não deixa ela te abater, não deixa ela te parar, mas usa ela como uma pedra de escape para tu poder chegar lá em cima e alcançar aquele teu objetivo. José agora começa uma caminhada. José entra numa terra de Deus pagãs. Um jovem apenas de 17 anos, que aprendeu apenas a ouvir o seu pai contar as histórias. Mas agora ele vai começar a viver a experiência com Deus. Quer falar de livramento, quer falar de milagre, quer falar de provisão, quer falar que Deus fez na tua vida, deixa de estar contando a história do próximo, começa a olhar para a tua mesmo, começa a falar de você mesmo, que Deus fez na tua vida, que até onde Ele te levou. Se fosse pela tua própria mão, tu já tinha parado. Se fosse pela tua própria força, você nem estaria aqui nesta noite. Então agora José está ali naquelas terras. José agora é vendido como escravo. Imagine, ele é livre, liberto lá na terra de seu pai. Agora ele está numa terra estranha, servindo de escravo. Porque os seus irmãos o venderam. Mas o que me chama a atenção é que as lutas, as dificuldades ali, até pessoas que estavam perto dele agora começam a crescer, começam a prosperar. Porque a fé foi tão grande daquele jovem que até a casa de Potifar agora começa a se enriquecer cada vez mais. Você olha para a pessoa e diz assim, eu estou sofrendo, eu estou passando por luta. Mas que eu vejo pessoas do meu lado crescendo, Deus abençoando. É porque ainda não chegou o teu tempo. Deus está te usando apenas como um canal. Deus está te usando apenas para te ensinar, às vezes para tirar algo que está dentro de nós. José, ele não sabia porque estava vivendo aquilo naquele momento. José, ele não sabia porque estava passando por aquilo que os seus irmãos tinham feito com ele. Ele só contou apenas um sonho. Ele só falou apenas aquilo que ele tinha sonhado, conhecido como um sonhador. Conhecido entre os seus irmãos, um jovem que vivia no mundo da lua. Só vivia de sonhos. Aí Deus agora começa a ensinar. Deus agora começa a trabalhar na vida de José. E se eu te dizer que o trabalhar de Deus às vezes dói na nossa vida? Se eu te dizer que às vezes Deus para nos ensinar, às vezes começa a doer muito, que às vezes nós nem força tem, entra debaixo de um chuveiro e começa a chorar, começa a clamar, a pedir a Deus, e às vezes Deus não responde. Mas se eu te dizer que em nenhum momento Deus olhou para nós e disse assim, não, eu vou deixar tu na luta sozinho, não. Prova disso é quando Daniel é lançado dentro da cova dos leões. O que é que a Bíblia vai nos dizer? Antes dele chegar lá, Deus já estava. Antes de tu chegar nessa tua luta, Deus já está nela. Antes de tu passar nela, Deus é o primeiro a chegar. Antes de tu começar a olhar para a tua luta, Deus já estava olhando há muito tempo. Então agora José, ele está ali. A casa de Potifar começa agora a prosperar. E quando agora o servo começa a crescer, achando que agora chegou o refrigério, agora começam as perseguições. Porque o crente ele vive de luta e luta, é prova e prova. É lutando e crescendo e aprendendo cada vez mais ao caminhar com Deus. A nossa fé vai aumentando através das nossas lutas. Mas irmão, você não sabe o que você está dizendo. Sei sim. Tem pessoas aqui que sabem o que eu passei. Tem pessoas aqui que sabem o que eu vivi, mas eu nunca, um momento, eu desisti da caminhada. Em nenhum momento eu retrocedi para trás. Eu podia ter parado, ter desistido. Em um momento eu cheguei até a turbiar na minha palavra e disse assim, não, eu vou parar. Mas eu olhei para Cristo, olhei para José e disse assim, não, eu vou continuar. Está doendo, mas eu vou prosseguir. Está doendo, mas continue adorando. Está doendo, mas continue buscando. Não pare. Então agora José está ali, agora é acusado de algo que ele não cometeu. É acusado de um crime que ele não cometeu. É lançado dentro de uma prisão. Quantas das vezes não fomos caluniados? Quantas das vezes não fomos acusados de algo que nós não fizemos? Quantas das vezes olharam para nós e disseram assim, pronto, eu já acusei, eu já defamei, agora vai cair de vez, não vai mais levantar. Mas deixa eu te dizer, falar de fé, quando nós abrimos a nossa boca é difícil, porque é só falar da boca para fora.
Agora, quando Deus nos coloca para provar a nossa fé, aí é que é difícil nós sermos aprovados. Porque tem muitos que foram reprovados por Cristo. Tem muitos que desistiram da caminhada. Tinha um futuro brilhante, levita, pregador, pastor, obreiro, senhora, jovem. Mas olharam só apenas para a dificuldade do momento. Imagine se José tivesse parado e olhado para a dificuldade. Hoje nós não estaríamos falando da história de José, de Daniel, de Ana. Por quê? Porque eles não olharam para o momento. Eles olharam para a cruz. Eles olharam para o alvo. Quando nós esquecemos o nosso alvo, olhamos para o lado, nós fraquejamos. Quando nós começamos a olhar para o lado, nós começamos a cair, a afundar. Mas quando nós permanecemos olhando para a cruz, olhando para Cristo, nós continuamos seguindo adiante. José, ele tinha tudo para parar. José, ele tinha tudo para retroceder. José, ele tinha tudo para cair no pecado. Quando ele foi tentado, ali era um jovem, a qual seus hormônios estavam à flor da pele, ele podia ter cedido ao pecado. Mas ele preferiu ser fiel a Cristo. Ele preferiu ser fiel àquilo que o seu pai o ensinou. Então agora ele está dentro da prisão sofrendo. Agora ele está dentro da prisão, mas só que no momento, a prisão também começa a prosperar. Como é, irmão? A prisão também começa a prosperar. Até dentro da prisão Deus usa. E ele começa agora ali a trabalhar. José agora está vivendo outro momento de refrigério em sua vida. Uma vez, quando eu estava passando por uma luta grande, uma pessoa chegou para mim e disse assim: não, eu não posso te ajudar porque Deus não permite. Eu, como é? Você tem condição de me ajudar, mas não pode porque Deus não permite? Eu não sabia o que era aquilo no momento. Mas deixa eu dizer, foi Deus que fechou a porta. E quando ele fechou, ele disse: vai ser 5 anos desempregado, dependendo de mim. Você viu Deus olhar para você e dizer: pede as tuas contas, porque agora você vai ser dependente por completo de mim. E se eu te dizer que foi o melhor ano da minha vida? Foi o ano que Deus mais me abençoou. Foi o ano que as comportas mais se abriram dentro da minha casa. No momento eu chego em uma cruzada, está ali tudo o culto acontecendo, um bocado de cesta básica ali na frente, eu olho para aquilo tudo trabalhando como obreiro na obra do Senhor, sabendo que dentro da minha casa, quando eu chegar, não vai ter nada. Eu digo assim: Senhor, eu quero apenas uma cesta. Mas eu continuei na posição, eu estava servindo, trabalhando. Começou a sair a cesta de uma por uma. Quando chega só uma, o número que saiu foi o meu. Porque quando tu trabalha para Deus, Deus trabalha para tu. Enquanto tu está adorando, Deus está salvando os teus. Enquanto tu está aqui nesse momento, Deus está dando livramento aos teus familiares, à tua casa, à tua família. Então agora José, ele está ali dentro. José, ele tinha tudo para parar, desistir naquele momento. Mas você não vai encontrar nenhum momento na Bíblia, José reclamando. Em nenhum momento ele questionando a Deus. Mas como ser humano carnal, a gente pode dizer que naquele momento ele pode ter até turbiado em palavras. Ele pode até ter dito no momento, dizer assim: por que é que eu passo por isso? Eu sou inocente. Eu não fui acusado. Mas Deus tinha um plano, um projeto na vida de José. Deus tem um plano, um projeto na tua vida e na minha vida. Deus, quando nos tirou do mundo, Deus limpou, colocou um novo cântico em nossa boca. Deus começou a trabalhar. Nós só chegamos até aqui hoje porque Deus nos ajudou, Deus nos sustentou. Então agora ali, naquele momento, dentro da prisão, vai chegar 2 personagens na Bíblia. 2 homens de dentro do palácio. Nós bem sabemos que chega daquele para ele, José, cuidar daqueles homens. Chega o padeiro e o copeiro. Olha como é que Deus faz. O homem está passando por luta. O homem está passando por dificuldade. E Deus não coloca pessoas para eles ajudar. Você está nem aguentando mais a caminhar. E Deus vai enviar pessoas para você ajudar na caminhada. Você olha para Deus e diz: Senhor, eu não tenho mais nem força. E o Senhor não me envia pessoas. É porque Deus está te ensinando. Deus está me ensinando.
Quer amar? Ame na dor, no sofrimento. Ame na escassez. Ame na doença, ame na porta fechada. Ame quando ninguém mais valoriza pelaquela pessoa, pelaquela alma que está jogada. Então, nesse momento ali, passam uns dias. Agora, José está ali acordando uma noite, um dia, depois de uma noite. E perante a ele agora, acorda 2 homens atribulados. 2 homens angustiados. 2 homens a qual passaram uma noite difícil. E quando José olha para ele e diz assim, o que é que vocês têm? Fala que pode ser que eu possa lhe ajudar. E sempre vai ter um teimoso. Disse, não, ninguém me ajuda não. Ninguém vai conseguir não. Não. Mas sempre vai ter um que diz assim, não, eu abro mão do meu orgulho. Eu abro mão de mim mesmo para poder ser ajudado. E o copeiro conta a história. Conta o sonho. E olha como é que é a Bíblia. O invejoso, ouvindo que o sonho dele foi bom e agradável aos olhos e ao ouvido, diz assim, não, peraí, eu também quero. José pode ter olhado para ele e dizer assim, tu quer mesmo? Tu quer? Então vou te dizer, também você vai sair em 3 dias, mas você será enforcado. Tu é apenas um sonhador, tu está preso. Como é que tu pode interpretar sonho? Como é que tu pode falar para mim se tu está vivendo um momento difícil? Então, naquele momento, quando ele conta, quando chega a festa do Egito, eles são chamados diante do faraó. E quando ele chega diante do faraó, o faraó agora diz, copeiro, você vai ser restituído. Mas antes dele sair, José olha para ele e diz assim, a minha porta de escape. É agora que eu tenho que aproveitar. Tu entra na presença do faraó. Tu entra lá para servir a ele. Fala que eu sou inocente. Fala que eu não pequei. Fala que eu sou livre, eu não sou escravo. Eu estou aqui acusado de algo que eu não fiz. E naquele momento, ele sai. Passa-se 2 anos e nada acontece. Quantas vezes você orou, pediu? Faz tantos anos que você vem pedindo pela salvação de um ente querido. Faz tantos anos que você vem pedindo para Deus operar um milagre dentro de sua casa, abrir uma porta, e nada acontece. José já estava vivendo um momento difícil. 11 anos já preso ali, 11 anos entre escravidão e prisão. Agora passou mais 2 anos e ele não é lembrado. Mas deixa eu te dizer, quando nós cavamos um buraco, enterramos uma semente, na hora ela não começa a germinar. Ela tem um processo. Debaixo da terra nós não conseguimos enxergar nada, mas o processo está acontecendo. Mas está acontecendo algo tão extraordinário que os nossos olhos não conseguem ver, nem conseguem enxergar. E assim é a vida do crente. Nós não estamos vendo o que está acontecendo, mas nós temos a fé que está acontecendo algo ao nosso favor. Mas quando a árvore cresce, fica bonita, cheio de frutos, sempre vai aparecer alguém para jogar pedra. Sempre vai aparecer alguém para querer derrubar os frutos. E assim vai ser na vida de José. Assim vai ser na sua vida, na minha vida. Mas o que me chama a atenção é que pessoas que podiam ter ajudado José lá na frente vai ter que começar a olhar e dizer assim, por que é que eu não ajudei a ele? Por que é que eu não ajudei ela? Por que é que eu não estendi a mão amiga no momento difícil? Por que é que eu não tirei ele no momento que eu podia? Eu tinha até a oportunidade de ajudar ele a não cair na cova, mas eu tirei a minha mão para que ele caísse, para que ela caísse. E olha onde ele está hoje, onde é que ela está hoje. O sonho de José agora vai se concretizar na vida. José agora ele vai ter que chegar até diante do faraó. Porque tem coisas na nossa vida que ninguém pode intervir. Se lembra quando eu disse que tinha pessoas que podiam me ajudar no momento difícil e ninguém me ajudou? É porque Deus que trancou a porta. Foi Deus que fechou. E na vida de José também.
Porque tinha coisa dentro dele que precisava ser tirada. Para onde Deus queria levar ele, no estado que ele estava, ele não podia chegar no momento. Tem estado em nossa vida que Deus não vai abençoar, porque você ainda não está preparado. Se você receber, você pode jogar no mato, no lixo. E José agora, com um momento difícil, ele interpreta o sonho de Faraó. Mas José apenas escolheu uma porta de escape. Mas Deus começou a ensinar ele dentro da casa de Potifar a governar. Deus ensinou ele a governar dentro da prisão. Ele agora é levantado para governar o Egito, um cargo que não existia. Mas Deus criou para honrar o seu servo. Depois de 13 anos de sofrimento, depois de 13 anos de angústia, de humilhação, agora ele está vivendo o propósito de Deus. Mas a Bíblia não pode ainda me falar, mas eu posso conjecturar que ele ainda não tinha conseguido interpretar o seu sonho. Mas o seu sonho estava perto de chegar diante de si e ele começar a ver. Porque às vezes nós sonhamos com algo, mas no momento nós não conseguimos entender. Nós não sabemos ainda o real propósito, mas depois do processo nós vamos ver. Nós vamos ver porque veio a humilhação, porque veio a escassez. Eu não consegui entender no momento por que é que Deus tinha fechado a porta. Mas quando eu consegui ver, é porque tinha orgulho dentro de mim ainda para ser tirado. É porque tinha algo dentro de mim que estava empatando Deus trabalhar ainda. E no momento difícil, é que Deus age na nossa vida. É que Ele trabalha. Em 2024 eu passei por um momento difícil. Mas isso não parou, não me estagnou. Mas me ensinou a dobrar o joelho, a buscar a Deus cada vez mais. Eu comecei a clamar a Deus e dizer, Senhor, o que é que está de errado comigo? Onde foi que eu errei? Por que é que eu acabei ferindo pessoas que estão próximo de mim? Aí Deus começa a tirar o orgulho, a soberba. Deus começa a tirar agora o ciúme besta que eu tinha. Deus agora começa a tratar. Às vezes Deus, para trabalhar na vida de um ser humano, Ele tem que quebrar. Ele leva para a casa do oleiro, Ele quebra o vaso por completo. Ele destrói para refazer de novo. Então agora, nesse momento, foi difícil. Foi atribulado, porque muitas das vezes dobrei o joelho, clamei, pedi a Deus, e a voz do Senhor não vinha a mim. Mas o que eu me agarrei foi uma promessa. Deus disse, antes de virar o ano de 2024 para 2025, eu mudarei todo o quadro. Aí eu me agarrei a essa promessa e comecei a orar, comecei a buscar a Deus. Comecei a orar mais, jejuar, eu tinha parado de jejuar. Às vezes estamos em cima do altar, pregamos, louvamos, mas não estamos mais buscando a Deus. Não estamos mais tendo aquela intimidade que tínhamos com Deus no começo da nossa caminhada. Porque no começo tudo é bom, nós oramos, Deus responde. Quando começou o tratamento na vida de José, porque Deus estava tirando algo na vida dele que ia empatar o crescimento dele. E muitas das vezes Deus nos coloca no meio, numa prova, no deserto, é para tirar aquilo que está empatando de nós ouvirmos a voz dele. Quando nós lemos a Bíblia, nós tirávamos mais tempo. Agora tiremos menos. Eu não digo de você, eu digo de mim. Depois de muito tempo, pregando, ouvindo ali, pessoas dizendo, prega bem. Eu comecei a deixar de buscar mais. Eu comecei a deixar de orar mais. Eu comecei a deixar de jejuar mais. Mas quando Deus colocou a prova, eu comecei a buscar mais. Eu entendi que precisava algo ser mudado dentro de mim. Tira um tempo e comece a olhar por que é que está difícil na sua vida. Tira um tempo e comece a perguntar-se a Deus por que é que essa prova não passa. Por que é que essa luta não passa. Mas também aceito o processo de Deus.